Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você sobe o preço, porque sabe que entrega bem, e de repente parece que o cliente some. O que eu quero te mostrar hoje é simples. Preço sem valor percebido vira tá caro. E dá para corrigir isso sem complicar. Eu vou dividir isso em 4 partes. Onde dá o erro, por que o erro acontece, o que muda o jogo e como você aplica sem depender de demandas picadas. O jeito errado é subir o valor e esperar que o cliente continue comprando sem impactar nas vendas. O que acontece aqui é simples. Você mudou o número, mas não mudou a leitura que o cliente faz do seu serviço. Se o cliente não entender o valor, o preço sempre vai parecer estar caro. E quando o preço parece caro, a conversa vira comparação, não uma decisão de compra. Esses são os 4 sinais que você subiu o preço, mas não ficou claro o valor. Me manda um PDF de orçamento. Isso não é um pedido de informação, é pedido de comparação. A pessoa ainda não entendeu por que você é a escolha certa, então ela transforma o seu serviço em um item de prateleira. Segundo, tá caro, logo no começo. Não é sobre dinheiro, é sobre falta de contexto. Quando o cliente não entendeu o processo e o resultado, o preço chega antes do valor percebido. Terceiro, vou pensar e some. Isso é um jeito educado de dizer não conseguiu justificar internamente esse preço. A percepção não ficou clara o suficiente para gerar decisão. E o quarto, a negociação antes de entender o que está incluso. O cliente tenta ajustar o preço antes de entender o serviço. Ele está comprando por esforço, não por transformação causada. Isso acontece quando sua proposta parece tarefa, não um resultado. Ele quer saber o que vai fazer, não o resultado que vai ter. E repara numa coisa, esses sinais não falam sobre preço, eles falam sobre percepção. Ele não entendeu o que está por trás do preço cobrado. Agora, por que o erro acontece? Quando você é percebido como genérico, o preço vira o único critério. E isso acontece com um padrão bem comum em prestadores de serviço experiente. Você faz muita coisa. Atende B2B, atende B2C, tenta vender consultoria premium, mas também resolve demandas pontuais. Você manda propostas diferentes para cada lead, porque cada conversa vira um projeto novo, individual e customizado. Você tem dificuldade de dizer não, então sua agenda vira um mosaico de demandas. O cliente não sabe se você é um especialista ou um quebra-galho. Essas duas linhas, elas se anulam. Um tenta te posicionar, a outra te puxa para um commodity. E cobrar por hora ou aceitar um trabalho pontual o tempo todo tem um efeito colateral. Você vira um resolvedor de pepino, o famoso Severino. O cliente compra pedaços de você, e não a transformação que recebe. Aí, quando você tenta subir o preço, o cliente compara hora com hora. E hora sempre parece cara quando não existe um processo e uma promessa clara. Você não está perdendo venda porque está caro, você está perdendo venda porque é igual. Agora vem a virada. Cobrar mais é consequência. Primeiro você sobe o valor percebido. O valor percebido sobe quando 4 coisas estão alinhadas. Eu vou te mostrar esses 4 pontos e no final vou te passar um teste simples para você aplicar no seu serviço. Quando você fizer, deixe o resultado nos comentários, porque isso vai ajudar a ver como está a sua proposta hoje e se está travada em algum dos pontos. Primeiro, a proposta. Aquilo que você vende de verdade. A transformação não é a tarefa que você executa. Segundo, o propósito. Por que você faz isso? Isso não é slogan, é coerência no seu argumento de venda. Terceiro, a promessa. O resultado que o cliente entende rápido e consegue repetir. O quarto, o serviço. O processo, as etapas, a experiência. Aqui você reduz risco e aumenta a confiança. Quando o cliente entende o processo, ele para de comparar. Quando ele entende o resultado, ele para de negociar. Agora o teste. Se você tivesse que explicar seu serviço em uma frase, sem jargões, o que seria? Vamos lá. Eu ajudo, tipo de cliente, a sair de situação atual, chegar em resultado esperado, através de um mecanismo que utiliza para isso. Se você não consegue dizer isso com clareza, o cliente não consegue pagar mais com segurança. Valor percebido vem antes de preço, sempre. Agora eu vou responder as perguntas que sempre aparecem, porque elas mostram exatamente onde a venda quebra. Pergunta 1. Se eu me posicionar, eu perco a oportunidade? Você não perde a oportunidade, você para de perder tempo. Posicionamento filtra o cliente certo e acelera a decisão de compra. A sacada aqui é atrair as oportunidades certas, que vão te trazer maior valor e retorno. Vamos lá, pergunta 2. Se eu disser não para demanda pontual, eu fico sem demanda? Isso é medo, não é estratégia. A saída é criar uma porta de entrada e um filtro. Enquanto o cliente pontual for sua única porta, você fica refém dessas demandas. A pergunta 3. Como eu explico meu diferencial sem falar qualidade e bom atendimento? Isso é o mínimo. Diferencial não é elogio, é contraste. Em vez de dizer sou bom, você mostra o que faz diferente do padrão do mercado.
Você explica seu diferencial em 3 partes. Como você trabalha, processo, o que evita, qual que é o risco comum que acontece, e o que isso entrega, qual que é o resultado. Eu vou dar uma frase de exemplo aqui para você adaptar. O meu diferencial não é qualidade. Eu sigo um processo em etapas que evita qual que é o erro comum, que te leva a qual que é o resultado. Pergunta 4. O que eu respondo quando pedem preço no primeiro contato? Eu vou te dar uma fala pronta para responder. Antes de falar do investimento, eu preciso te explicar como funciona o meu processo. Eu preciso entender se isso atenderia o que você precisa. Primeiro, você tem que apresentar o contexto e o objetivo. Depois, processo e etapas. E por último, você apresenta o investimento. Eu vou repetir. Valor percebido vem antes do preço sempre. Aí vem a pergunta final. Se eu fizer isso, volta dinheiro para mim? Eu entendo sua dúvida. Posicionamento não é estética, é alavancar a receita, porque mexe em 3 números: qualidade, lead e taxa de conversão. Deixa eu te dar um exemplo. Eu acompanhei uma arquiteta que era muito boa tecnicamente, mas vivia num ciclo comum. Chegava muita gente pedindo orçamento, ela gastava horas montando uma proposta, respondendo mensagem, e no final era muito vou pensar, muito sumiço, muita comparação. O problema dela não era o preço dela. Era que, do jeito que ela se apresentava, o serviço parecia igual de todo mundo. Então o cliente usava como único critério de que ele tinha o preço. Quando ela reorganizou a proposta, deixou clara a promessa e estruturou o processo, 2 coisas mudaram. Primeiro, o perfil do lead começou a ficar mais qualificado. Segundo, a conversa parou de ser quanto custa e passou a ser sobre como funciona o seu serviço. Ela não precisou virar influencer, ela só parou de parecer mais uma. E é por isso que eu repito, o valor percebido vem antes do preço sempre. Se você só sobe o preço, você sobe o atrito e a resistência do cliente. Se você sobe a percepção, o preço vira um detalhe. E vamos lá, se você está vendo isso no replay, comenta aqui embaixo 2 coisas. Primeiro, qual que é seu serviço? Segundo, qual a frase que você mais escuta quando está falando de preço? Tá caro? Vou pensar? Ou me manda uma proposta no WhatsApp? Eu vou usar essas respostas para construir os próximos conteúdos daqui para frente. E se você quer cobrar mais sem perder vendas, segue o perfil, porque essa é uma série que eu vou construir aqui.